Gravação iniciada, presidente. Obrigado. Bom, vamos reiniciar, então, os julgamentos dos processos da primeira turma ordinária da segunda Câmara, terceira sessão do CARF, do dia 21 de outubro, período das 14 horas. Estão pautados os processos dos itens 113 a 164. Contudo, foram retirados de pauta o paradigma 121 e com ele acompanha os processos do lote 122 a 138. Também foram retirados de pauta os 157, 163 e 164. E haverá acompanhamento do item 139, que é Braskem, acompanhamento este pela doutora Fernanda Rocha Taboada Fontes. Por favor, apoio, convoque a patrona para que entre na sala de sessão. Ok, presidente, farei a convocação agora. Tomara, o processo não está na pasta tempo, não? Acabei de colocar. Agora já está. Acabei de colocar lá. Patrona convocada, presidente. Ok. (1466), né, rapaz? Porque a outra procuradoria tirou de pauta. Doutora Fernanda, está me ouvindo? Está mudo e sem imagem. Doutora Fernanda, boa tarde. Está me ouvindo? Tá, ela mandou a mensagem que ela está escutando. Ok, é só clicar no ícone embaixo, no centro da tela, mas embaixo. O microfone do lado esquerdo, a câmera do lado direito. Ela falou que está tudo ok aqui, presidente, na mensagem. Não. Mas a mensagem aqui ela conversou comigo aqui e... Doutora Fernanda? Ela saiu, pedi para ela sair, entrou novamente da sala. Ela está tentando configurar o fone de ouvido dela. Aqui para ele tá Mas o problema do fone de ouvido é que se colocar quando se retirar depois ele não sai o som. Se ela conseguir te informar que ela está na sala e está ouvindo, é suficiente, porque ela só vai fazer o acompanhamento. Correto, eu vou perguntar se ela escuta os senhores. Isso.
ela está nos vendo e escutando. Então eu só mandei a mensagem para ela, como é só acompanhamento, se para ela não haverá problema permanecer assim. Sim, Marco. Presidente, ela falou que vê todos e escuta todos. Tá ok. Então a gente iniciará então a sessão, o julgamento desse processo. Ok. Tá. Bom, então, como já havia anunciado, estaremos julgando o item 139 da pauta, que é Braskem, e ele é um paradigma. O lote de repetitivos são os itens 140 a 149. A doutora Fernanda Rocha fará o acompanhamento, ela está presente na sala, só está nos vendo, nos ouvindo, e então iniciaremos com o relatório, doutora Amara Cifuentes, com a palavra. Esse daqui é um pedido de compensação conjugado com o ressarcimento de IPI, tá? É um processo de IPI. Basicamente, a empresa compensando saldo de credor de IPI do terceiro trimestre de 2009, as glosas foram basicamente produto de limpeza e manutenção de equipamentos, que o físico entendeu que tratamento da água não se enquadrava no conceito de matéria-prima, intermediário e MP, ME e P, conforme artigo 164 tal do RIC, tá? Aí eu vou pular essa parte do acordo, vou ler só as partes em amarelo, tá? A planta da manifestante é dividida em 3 áreas de produção, a unidade de olefinas, a unidade de aromáticos e a unidade de utilidades. Os insumos, eles são utilizados no tratamento da água, e a água tratamento da água visando a obtenção de água clarificada e manutenção das suas condições adequadas para uso nas torres de resfriamento, sistema de vapor, colunas e torres de destilação e sistemas de trocas térmicas, entre outros. É necessário agentes de floculação, produtos sanitizantes, regulador de pH, tais como hipoclorito sódico, hipoclorito de cálcio, polieletrolito, flogger, tripol e curizete. Aí, água clarificada e água desmineralizada, resultantes das etapas do processo produtivo, sumariamente escritas acima, além de serem utilizadas em outras etapas da produção. As águas também são comercializadas pela manifestante para outras empresas do polo petroquímico de Triunfo. Os insumos são consumidos no curso da produção da água clarificada, água desmineralizada, ambos produto final da manifestante. Aí os produtos, aí ela explica aí, esse Petroflor, que é um agente quebrador de emulsão utilizado no sistema, na área quente da unidade de olefinas, na etapa do craqueamento térmico. O efluente dos fornos é resfriado para a separação do gás craqueado, gasolina pesada, óleo combustível e água no processo. Essa é aproveitada na geração de vapor de diluição que é adicionada à nafta para reação. Nesse processo, por meio de troca térmica com água desmineralizada, é gerado vapor de alta pressão que é utilizado para acionar turbinas. Aí, explicando basicamente os produtos, eu vou pular que depois mais à frente eu vou falar sobre esses produtos, que ela explica aí detalhadamente no recurso dela, na manifestação de conformidade no recurso, sobre o uso dos produtos, eu vou explicar mais à frente. Tá? Aí, ela pediu para que fosse feito diligência, a manifestação de conformidade foi julgada pela RJ Ribeirão Preto, parcialmente procedente, e a empresa apresentou recurso voluntário, onde ela alega, resumidamente, a glosa indevida dos créditos decorrente de aquisição de produtos utilizados nos processos industriais, então, incorreta interpretação da norma de regência do IPI,
consumo integral dos insumos glosados no processo produtivo e pede a realização de diligência. Posso ir por voto? Agora, ao vivo, doutora Fernanda. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Pode ir ao voto, Mara. Então tá. Aí a recorrente insurge quanto às glosas efetuadas pela fiscalização de produtos que ela considera que estão vinculados e são consumidos em seu processo produtivo. Apresenta laudo técnico com o objetivo de demonstrar a utilização dos insumos e produtos químicos, descrevendo resumidamente como funciona a sua produção. A respeito da pedido de diligência, eu reproduzo o PAF e entendo por sua desnecessidade, acho que existe farto material juntado aos autos, inclusive com laudo técnico do IPT, que são suficientes para esclarecimento da lide, que por se restringir a analisar se os produtos são consumidos em ação direta ou indireta sobre produto industrializado. Aí eu vou pular essa parte aí que eu falo do conceito de insumo para fins de EPI, que é diferente do PIS e COFINS, né? Como o conceito de insumo, tá? O parecer COSIT 65 de 79, vou pular o parecer COSIT. Dessa forma, eu pus aí, geram direito a crédito, além dos insumos que se integram ao produto final, quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como desgaste, dano ou perda de propriedades físicas ou químicas em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação ou vice-versa, proveniente da ação exercida diretamente pelo bem e industrialização, desde que não devam, em face dos princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente. A fiscalização relaciona os insumos glosados, o motivo da glosa na informação fiscal, relacionando as notas fiscais glosadas no demonstrativo ao final. A relação foi efetuada a partir da planilha apresentada pela empresa. Aí eu estou reproduzindo parte do TVF, né, que mostra o motivo da glosa, né, e isso tudo foi feito a partir da planilha que a empresa apresentou. Então, o motivo da glosa: atua no equipamento de resfriamento térmico. Depois de intimada, a empresa respondeu que os itens de tabela abaixo atuam nos equipamentos. Então, os produtos, aí depois, anticongelante bomba, conforme a planilha utilizada, entregue pela empresa, a aplicação do produto Dalterm é anticongelante. Inibidor de corrosão da torre, depois limpeza e equipamento, tratamento da água. Aí estão todos os motivos da glosa. Esclareça-se que a recorrente tem por objeto social a fabricação, processamento, comércio e exportação de derivados de petróleo. E os produtos fabricados são o eteno, o propeno, resíduo aromático, óleo BTE, baixo teor de enxofre, hidrogênio, corte C4 e gasolina de pirólise, gasolina bruta, produzidos pela planta de olíferas 1 e 2. Após a decisão da DRJ, restou a matéria contenciosa em relação aos seguintes itens para quais foi mantida a glosa, porque a DRJ deu parcial provimento, né? Então, o que restou controverso foram esses produtos que estão aí. Aí eu estou esclarecendo cada um. A recorrente esclarece que o Petroflor 21Y3509 é um agente neutralizador, também utilizado na etapa de craqueamento térmico e resfriamento de fluentes da unidade de olefinas, e que o produto age com a finalidade de controlar o pH do vapor a ser misturado com a nafta e ou condensado, que reage com os demais produtos utilizados como insumo. Conforme esclarecido pela recorrente, o produto é usado no tratamento da água e do vapor, que são utilizados na produção do nafta, ou seja, poderia ser um insumo do insumo permitido creditamento para fins das contribuições PIS e COFINS, mas não possível de creditamento para o IPI, já que o seu consumo não é direto no processo produtivo. O produto Curizeta A433 e o polieletrolito Fleuger
segundo informa, são usados no tratamento da água bruta, visando a obtenção da água clarificada e manutenção de suas condições adequadas para o uso nas torres de resfriamento, sistema de vapor, colunas e torres de destilação e sistemas de trocas térmicas. Logo, os produtos não tiveram contato direto com o produto em fabricação, nem se desgastaram, perderam suas propriedades nesse contato. Conforme se verifica no laudo técnico, alguns produtos são utilizados nas áreas de produção, mas para limpeza, conservação e proteção dos equipamentos utilizados na produção. Ou seja, apesar de fazerem parte do processo produtivo, não tiveram ação direta sobre o produto fabricado, como, por exemplo, o detergente industrial Leo Safety Clean. O produto Laril sulfato de sódio é utilizado na área de desmineralização da água para limpeza química da osmose, utilizado na limpeza do equipamento que desmineraliza a água bruta, equipamento chamado de osmose reversa. A osmose reversa consiste na remoção de sais a nível iônico, substituindo as etapas de decationização e deionização da desmineralização, o que fica claro que o produto não se consome por contrato direto com o produto fabricado. Nesse sentido, são julgados do CARF reproduzidos, por exemplo, o acórdão 3401 do conselheiro Lázaro Antônio Soares, com unanimidade de volta. Aí, a questão do IPI, né? A respeito da alegação da recorrente que efetuar a venda de água clarificada e, por isso, poderia descontar os insumos utilizados na sua produção, o que sobressai dos autos é que na produção das plantas oleíferas 1 e 2, a água clarificada é utilizada em uma etapa anterior à produção, não sendo passível de creditamento. Se a recorrente revende a água clarificada, deveria ter demonstrado nos autos o falto e não solicitar o crédito para um produto que não é produzido nas plantas em questão. Também é importante frisar que foi diagnosticado pelo acordo recorrido. Aí o que está grifado, não pode ter o IP apropriado como crédito, e o produto final é não tributado, ou seja, está fora do campo de incidência do imposto. Deve-se observar que somente poderia haver o aproveitamento do crédito IPI nas entradas, caso a saída fosse tributada. A Câmara Superior de Recursos Fiscais decidiu no mesmo sentido ao apreciar recurso especial conforme emenda do acórdão CSRF 0201-912. Aí, pelo exposto, conheço o recurso voluntário e no mérito nego-lhe provimento. Então, os insumos que ela pede são todos usados no tratamento da água, que faz parte do processo, né, de resfriamento das torres e tal, para produzir o nafta, né, os produtos, mas eles não são incorporados ao produto final. Ao microfone, Paulo. Eu confesso que eu fiquei em dúvida em relação a um produto aqui, o primeiro. Petroflow 21Y3509. Por quê? Ele está dizendo, o produto age com a finalidade de controlar o pH do vapor a ser misturado com a nafta e ou condensado, que reage com os demais produtos utilizados como insumo. Com essa descrição, dá a impressão de que há um contato direto, sim. Não sei se, em termos de laudo, está melhor esclarecido. Eu não sei se ficou claro, que eu também fiquei na dúvida, mas depois, isso daí foi ela que explicou. Mas no laudo, o que o laudo fala? O laudo fala que ele é usado no tratamento da água e do vapor, que são utilizados na produção do nafta. Tá? Esse vapor, ele não é misturado no nafta, ele é usado na produção do nafta. É tipo assim, ele resfria a torre para poder fazer a condensação. Entendi. Senhores, prontos para o julgamento, para votarem?
Elcio, pronto para votar? Alguém tentou falar? Sim, presidente. Sim, Leonardo. Acho que eu vou pedir vistas desse processo, presidente. Ok. O laudo está bem completo, viu, Leonardo? Você vai ler o laudo lá, o laudo está muito bom e as explicações são muito boas, estão bem completas. Para mim, ficou bem claro que os produtos que a recorrente fazia uma confusão entre os conceitos de PIS e COFINS e de PI, tá? Que se fosse PIS e COFINS, com certeza todos dariam direito, mas como é EPI, a gente vê que ele é usado numa etapa anterior à produção. Tá, vou analisar. Olha lá que você vai ver que o Elcio, como iria votar? Como? Acompanha a relatora. Vista para o conselheiro Leonardo. Relatora votou para negar provimento. Acompanhada pelo conselheiro Elcio. Neste ponto houve pedido de vista. Bom, então o item 139, que é o paradigma, ele vai sair em vista para o conselheiro Leonardo. A relatora votou para negar provimento e foi acompanhada pelo conselheiro Elcio. Então, ele deve retornar na próxima sessão. O Pedro pediu a palavra, eu não consegui ver em que momento você pediu a palavra. Uma pergunta rápida, em debate, tá? Porque já saiu em vista. Só para entender, mano, você considera que tem que ter desgaste direto na elaboração do produto final, correto? Isso. Por isso você não está dando. Isso. Tá. Mas no caso de MP, PI, ME, não seria produto intermediário? Aí. Não, porque eu entendi que isso daí não entra na fabricação do produto. Ele é tipo assim, ele está usado nas máquinas e no contexto, entendeu? Tipo assim, o resfriamento é resfriamento das máquinas, do parque produtivo para a produção. Não seria matéria-prima. Não é matéria-prima. Para mim não é produto intermediário também. Talvez não seria um produto intermediário? Eu acho que não. Para mim, produto intermediário teria que também ter contato ali, né? Eu vejo o produto intermediário como um produto semi-elaborado, já não é matéria-prima bruta, ele já sofreu um processo de industrialização e vai ser utilizado na industrialização de outro produto. Também. Entendi. Doutora Fernanda levantou a palavra para alguma manifestação de... Na verdade, é só uma questão de fato, presidente, desculpe pela intervenção. A colocação que se faz é que a produção dos produtos petroquímicos, ela passa por um processo que é basicamente de reações físico-químicas. Então, se tem uma matéria-prima, que normalmente é a nafta, que é aquecida, né, a altas temperaturas, e para isso se usa normalmente o vapor, e em seguida, para a obtenção das resinas, que é o produto final, né, que são aqueles pelletzinhos de polietileno, são aquelas bolinhas que servem de matéria-prima, por sua vez, para a indústria plástica e para, enfim, cadeia, né, de plásticos, se necessita justamente fazer com que essa matéria-prima, enfim, que foi aquecida, chegou numa temperatura específica, para a ocorrência dessas reações, ela seja resfriada para que também ela não se perca nesse processo, ela não perca, digamos assim, as qualidades e especificações necessárias para a transformação de matéria-prima para plástico. Então, na verdade, essa água de resfriamento é como se a gente tivesse um tubo onde tem esse reator, onde se processam essas altas de temperatura, ele é aquecido, e nesse mesmo instante, como se tivesse uma panela, né? Essa panela ela precisa ser colocada no gelo, então esses elementos eles são usados justamente para promover esse resfriamento, né? Não é exatamente da máquina,
lógico que ele age sobre a máquina, né? Mas o objetivo é, em última análise, em última instância, atingir a corrente de produção que está dentro desse reator, né? Então, é fazer com que essas correntes de produção, elas sejam resfriadas a uma temperatura necessária para que ela se transforme em resina, né? Então, é só esse esclarecimento que eu queria fazer. Não é somente, assim, um produto usado na manutenção da máquina, ou seja, não é um óleo combustível ou um silicone, graxa, né? É um produto que é usado para a ocorrência das reações esperadas do processo. Não era somente essa intervenção para fins de reflexão e votos. Obrigada. Eu agradeço a participação, doutora. Então, está saindo em vista para o conselheiro Leonardo, após o voto da relatora, em negando o provimento, e foi acompanhada pelo conselheiro Elcio. Ficará consignado que a senhora acompanhou o julgamento. Essa decisão se aplica ao 140 e ao 149, apesar que a vista ela deve se deter, né, apenas no paradigma, que é ele que está sendo submetido a julgamento. Os demais apenas acompanham o resultado. Na próxima sessão haverá publicação da reinclusão desse caso em pauta? Haverá publicação, mas praticamente é automático o retorno, é automático. A menos que tenha um problema de encerramento da pauta posterior à publicação dos processos a serem pautados. Aí não entraria, mas normalmente acontece sim o retorno na próxima. Eu agradeço, desculpem pela tecnologia, estamos todos nos orientando. Perdão aí pela dificuldade de acessar o link. Eu agradeço a todos pela atenção, cara relatora, senhor presidente. Obrigada a todos os conselheiros. Até a próxima. Obrigado. Tchau. Até logo. Até logo. O problema é que a gente já está com o bico torto pelos PIS/COFINS, né, que é mais amplo. Quando chega em PI, a gente... eu entendi bem o esclarecimento dela e tirou minhas dúvidas. Eu também, eu já tinha entendido que era isso. Realmente, eu entendi que não há um contrato. Agora, o sotaque dela é igualzinho da Maria Eduarda. Eu vi ela falando, só fechava o olho, parecia que eu estava escutando a Maria Eduarda falando. Bom, vamos lá, então, ao começo da pauta, né? Item 113. Item 113 é o Márcio. Também, acho que também é um paradigma. É um paradigma. Carambi Alimentos, processo final 2016-44. Tá cheio de paradigma essa pauta, né? E eu coloco no começo das pautas, né? Das sessões. Já está lá, né, Márcio? Já, vou abrir o processo, presidente. Abrindo o processo, só um minuto. Ok. Pode começar. Ok. Carambi Alimentos, processo final 2016-44. Replica o relatório utilizado pela DRJ para retratar os fatos. O interessado transmitiu o PERDCOMP final 3798, visando compensar o débito nele declarado com crédito oriundo de pagamento a maior de COFINS não cumulativa relativo ao fato gerador de 31 de janeiro de 2012.
Delegacia da Receita Federal de jurisdição do contribuinte emitiu despacho decisório eletrônico no qual não homologa a compensação pleiteada sob o argumento de que o pagamento foi utilizado na quitação integral de débito da empresa, não restando saldo creditório disponível. E resignado, com indeferimento do seu pedido, a manifestação de conformidade de folha 29 a 31 seguir um breve resumo. Com a transmissão do PERDCOMP final 3798, fez uso ao direito de crédito que estava constituído por meio do DARF de COFINS não cumulativa, relativo ao período de 31 de janeiro de 2012. Aí eu transcrevo a orientação da RFP, nesse sentido. Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Belo Horizonte julgou improcedente a manifestação de conformidade nos termos do acórdão de folha 5458 com as seguintes conclusões. Assim, não tendo sido apresentada pelo contribuinte qualquer prova que demonstre a existência do direito creditório e nem a explicação sobre a origem do crédito, não se pode considerar por si só, a DCTF retificadora como sendo instrumento hábil capaz de conferir certeza e liquidez do crédito indicado na declaração de compensação, conforme determina o artigo 170 do CTN. Ante o exposto, encaminho meu voto, aí no caso, foi assim que proferiu. Conformada a empresa contribuinte apresentou recurso voluntário, no qual alega preliminarmente o envio de EFD retificadora, e que, por essa razão, o crédito tributário deverá ser declarado extinto, sob pena de enriquecimento ilícito da União. No mérito, requer o reconhecimento do recolhimento a maior do tributo, com o cancelamento do despacho decisório. É o relatório, presidente. Pode por voto. O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade para julgamento nesta turma. Observo que nas folhas numeradas dos autos há uma lacuna entre as folhas 13 e folhas 27. Contudo, entendo que essas folhas faltantes não prejudica prosseguir com o julgamento. Preliminarmente, a recorrente requer que seja aceito a retificação da EFD como suficiente para homologação do pedido de compensação. Tendo que o pedido preliminar se confunde com o mérito e, por essa razão, deixo de acolhê-lo. Indo para o mérito, nos termos do que consta no acordo recorrido, os argumentos da manifestação de conformidade não foram suficientes para o seu provimento pelo que foi exposto no julgado, que abaixo transcrevo, visto que sintetiza melhor a controvérsia. Sobre o direito ao crédito pleiteado, no PERDCOMP, objeto do presente processo, final 3798, verifica-se que na DCTF original foi declarado 69.748,59 como valor a pagar da COFINS não cumulativa para o período de 31 de janeiro de 2012. Já na DCTF retificadora ativa, o contribuinte declarou o débito no valor de 62.977,05 e vinculou esse mesmo valor ao DARF de 69.748,59, discriminado no PERDCOMP, restando saldo de crédito no valor de 6.771,54. A DCTF retificadora foi transmitida pela empresa em 6 de julho de 2016, ou seja, após a ciência do despacho decisório, mas dentro do prazo legal, levando-se em conta o disposto no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Entretanto, na FD Contribuições original e retificadora ativa entregues pelo contribuinte em 14 de março de 2012 e em 16 de maio de 2016, respectivamente, foi declarado um valor devido da contribuição maior que o informado na DCTF original, isto é, 74.468,25. Portanto, o valor apurado na FD não evidencia
a existência de pagamento indevido ou a maior. Quando a DRF nega o pedido de compensação com base em declaração apresentada que aponta para a inexistência ou insuficiência de crédito, cabe ao manifestante, caso queira contestar a decisão a ele desfavorável, cumprir o ônus que a legislação lhe atribui, trazendo ao contraditório os elementos de prova que demonstrem a existência do crédito. Em sua defesa, a recorrente apresenta a FD retificada pela segunda vez nas folhas 83, onde consta que o valor do COFINS a recolher no período de janeiro de 2012 a 31 de janeiro de 2012 era de 62.977,05. Verifica-se, prima facie, que a instrução probatória exigida não fora de fato satisfeita pelo contribuinte em sua completude. Contudo, em verdade, a autoridade fiscal concentrou seu fundamento de indeferimento preponderantemente na carência de informação prestada na FD Contribuições, onde fora detectado um valor devido da contribuição maior que o informado na DCTF retificadora, de 74.468,25. Os fundamentos avocados pela interessada não se configura salvo-conduto para inércia do contribuinte que pretende ter um direito creditório reconhecido pela administração fazendária, pois só veio a providenciar a segunda retificação da DCTF Contribuições em julho de 2019. Ora, por mais que a DCTF configure a confissão de dívida em fase processual, não dispensa qualquer outra providência por parte do fisco, ainda mais em se tratando de um instrumento relevante, como é a escrituração fiscal digital das contribuições incidentes sobre a receita FD Contribuições, utilizada para a consolidação e apuração das contribuições. Contudo, o que importa a solução da lide, com arribo no princípio da verdade material, é se os valores consignados na FD Contribuições retificadora encontram-se em esteio nos documentos e demais elementos apresentados pelo contribuinte na fase instrutória e em seu manifesto de conformidade, os quais não foram apreciados pela autoridade fiscal. Destarte, pelas razões expostas acima, entendo que a lide requer o retorno à unidade preparadora para que a autoridade fiscal proceda à reanálise de mérito do direito creditório, com base na retificação da FD Contribuições, onde passou a constar o valor de 62.977,05, como sendo devido o valor da COFINS. E em documentos que, mediante regular intimação, entender necessários a comprovação do saldo credor da contribuição que se pleiteia compensar no período analisado nesses autos. Diante o exposto, voto para converter o julgamento em diligência para que a unidade preparadora proceda como solicitado. Intime o contribuinte para que no prazo de 30 dias prorrogável por igual período apresente os documentos e esclarecimentos complementares que a autoridade fiscal entender necessário. Proceda a análise do direito creditório com supedâneo na legislação que rege a matéria e com base nos documentos que supostamente serão complementados. A partir dessas premissas, proceder à análise da compensação objeto do presente litígio, apurando se o eventual crédito decorrente de pagamento maior da COFINS, relativo ao fato gerador de janeiro de 2012, é suficiente e disponível para a extinção dos débitos objeto da declaração de compensação sobre litígio. Elaborar o relatório como demonstrativo e parecer conclusivo, e dê ciência ao contribuinte com a entrega de cópias do parecer relatório no prazo de 30 dias. Cumpridas tais exigências, indicados deve proceder retorno no Conselho para prosseguimento do julgamento. Diante do exposto, é como eu voto pela diligência, presidente. Acho que está sem áudio. O que foi apresentado foi a EFD,
algum mais conjunto probatório? Pelo que eu estou vendo aqui, ele não apresentou nada. Porque a EFD, a primeira retificadora, até piorou a situação dele, né? Porque ele passou de um débito de 62 mil para 74. Aí depois ele retifica novamente. Nas folhas 83, junto ao recurso voluntário, o recorrente apresenta novamente uma FD retificada, folha 83, onde consta o valor do COFINS a recolher no período de janeiro de 2012. Ou seja, a primeira EFD não demonstrava qualquer direito. Perfeito. E o despacho decisório foi emitido com base naquilo que na DCTF e lógico, essa EFD. Após e a retificação que ele fez, foi isso que eu disse, acabou ainda aumentando o débito. A retificação que agora ele quer que seja válida só veio em recurso, é isso, né? Isso. Tá. Algo mais em debate? Elcio já pronto para votar. Então, com a palavra, Elcio. Bom, a questão esse aí é um daqueles casos, né, porque a EFD, na verdade, é a escrita fiscal dele, né? Sim. Mas, no caso aí, como o presidente já destacou, foram feitos idas e vindas com o EFD. E, no caso, a gente voltar para a diligência, para a delegacia apurar, a delegacia vai ter que verificar todas as receitas para confirmar essas receitas, já que houve esse vai e vem no EFD, perdeu um pouco assim, a consistência, né, no meu modo de ver. Então, teria que analisar tudo, é um trabalho exaustivo, eu acho, que ele vai ter que ver, tem uma receita de determinada coisa, receita de outra, vai ter que ver se houve alguma omissão de alguma receita, porque já que houve esse desencontro de informação, e além do mais só trouxe a EFD e após toda essa ida e vinda, eu também aqui eu vou inaugurar a divergência para negar provimento. Okay. E aqui, Elcio, ele traz só um recibo de entrega da EFD. Não, mas a EFD, a fiscalização tem acesso. Tem, né? Tem acesso. Mas estou falando assim, que está muito resumido as informações dele, né? Sem dúvida. Bom, Elcio votou. Leonardo. Presidente, eu vou acompanhar o relator, presidente. Sim. Vou acompanhar o relator. Ok. Mara? Eu vou com a divergência. Laércio? Ficou muito pobre de prova aqui. Eu vou acompanhar a divergência nesse caso aqui. Marcos? Eu também acompanho a divergência, não tem muita coisa aí de falar. Pedro? O presidente, eu acho assim que a colegialidade é algo importante, mas não é sempre que a gente vai conseguir atingir um entendimento uníssono da turma, né? Então, por isso, eu acho que confiar na análise do relator também é importante. E eu vejo aqui que, contador como o Márcio não deixaria passar se não tivesse uma fumaça aí do bom direito, né? E pelo que eu entendi aqui, também é parecido com o caso que eu propus diligência, que a gente votou hoje de manhã, no sentido de que uma mera conferência na escrita fiscal poderia facilmente identificar o crédito do contribuinte. Então, eu acho que os quesitos foram muito bem elaborados e, como a diligência não adianta o mérito, né, eu acompanho a diligência, sim, e faço coro pelo voto do relator. Ok. Eu
também já com os comentários iniciais já foram manifestados no sentido de ter observado que não haveria elementos suficientes para sustentar a diligência nesse caso. Mas, por outro lado, a turma está sendo coerente com o último voto proferido de manhã, todos os conselheiros. Então, na verdade, também estou votando por negar provimento, então é um voto de qualidade, então a decisão será de que, por voto de qualidade, negou-se provimento ao recurso. O Aécio... Não, presidente, eu não acompanhei nesse caso. Peraí, você não acompanhou? Acompanhei a divergência. Não, foi pela divergência. Desculpa. Então, por maioria... Por maioria se negou o provimento à resolução e na unanimidade se nega provimento. Isso? É isso mesmo. Não? Não, por maioria de votos, Tá propondo, tá na diligência, nós estamos na diligência. Tá certo. Não, teria que ser conforme o último, o voto da manhã, né? Nós estamos na preliminar e rejeitando, então aí a preliminar foi rejeitada por maioria de votos. Gente, eu tive pensando no horário de almoço sobre essa questão. Se os conselheiros votam pela diligência, é porque eles acreditam que não tem base suficiente atual para se decidir, nem para um lado nem para o outro. A partir do momento que a diligência é vencida, aí ele já se sente seguro. Eu nunca vi isso. Não, eu nunca vi. Não é que é isso, Elcio. Tem que decidir com base no que tem nos autos. Não é que se sente seguro. Não é isso. É que o regimento prevê, né? O manual, né, também fala, né? A diligência, ela deve ser votada como uma preliminar até uma prejudicial do mérito. O regimento fala isso? Porque se houver a conversão... Tem que reler o regimento. Porque havendo uma conversão do julgamento em diligência, ou seja, não foi superado a preliminar, não foi superado uma prejudicial. Então, de fato seria isso mesmo. Mas isso que o Elcio está falando, ele tem... eu compreendo, e ele tem alguns motivos, tanto é que no CPC, na verdade, o que acontece? Quando superada essa questão prejudicial, aquele que propôs para superar, e daí propõe também já o mérito, ele que fica como relator. Porque, realmente, se o relator compreende que não está maduro, né, e o colegiado supera, aquele que abriu a divergência que se torna relator, mas isso no CPC, e por conta do regimento interno, cria essa confusão aí. Eu também sempre soube que assim, a gente tem que trazer a proposta de diligência e já a proposta de votos também, né? Tem que trazer as duas propostas. Agora, o que mais me incomoda, você sabe o que é? Aquele negócio de votar de 3 vezes. Você vota, depois você vota de novo, depois você vota de novo. Aquilo... Só anotar aqui. Bom, então, por enquanto estamos na preliminar, né? A preliminar, por maioria de votos, foi rejeitada, sendo vencido o relator, conselheiro Leonardo e conselheiro Pedro. Ok. Agora, no mérito, então, devemos colher. No mérito você nega, né, Márcio? Você colhe os votos de cada um. No mérito, está se negando. É o coerente, né? Que se tivesse segurança para votar, sem precisar abrir diligência, assim seria. Então, é o coerente. Vai ser, eu acho que é até difícil você ter algo, abrir diligência, não, mas então eu vou dar provimento. Tá. Não teria sentido, né? Tá,
Então, o relator está votando no mérito, ele está negando o provimento. Tá, então, da mesma forma como me dirigi ao conselheiro Pedro, então aí eu sugiro que seja transcrito o voto da DRJ, podendo fazer seus acréscimos, né? Alguém discorda do relator, então, no mérito, sendo vencido na resolução, então, no mérito, também por unanimidade, negar provimento. Então, ficou assim. Acordos dos membros do colegiado, em preliminar, por maioria de votos, rejeitaram a conversão do julgamento em diligência. Vencido o relator e os conselheiros Leonardo e Pedro, que votavam para a conversão do julgamento de diligência com retorno dos autos à unidade preparadora para reanálise do direito pleiteado à luz dos documentos juntados pelo contribuinte. No mérito, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Então, esse é o 113 que se aplica a... Agora, uma dúvida. Mesmo falando que em preliminar a gente rejeita a diligência, eu não vou tratar como preliminar, né? Não, você vai dizer... Não. Você vai dizer que você foi vencido. Rejeitação de mérito. Tá. Você fez uma proposta de preliminar, ela foi rejeitada, e então aí... Não, só que eu agora, quando você leu o dispositivo, me veio isso aqui e falei, não, mas não é para tratar como preliminar. Eu só vou consignar no voto. Isso. Né? Ok. Então, essa decisão do 113 se aplica aos 114 a 120. Como eu disse, o 121 até o 138 saíram de pauta. Só um pequeno comentário. É que quando você está diante do sistema SPED, né, que você tem dois momentos, né, dois grandes momentos. A escrituração fiscal antes do SPED e depois do SPED. E o sistema público digital, ele veio para isso, né, para cruzar informação, né, para dar mais compliance para a Receita, para o próprio contribuinte que também precisou, né, fazer essas entregas, incorporar informações do seu sistema operacional dentro desse sistema. Então, quando você tem uma FD, né, dentro do sistema público, que interage com a SEF, que tem as informações ali constante, exigir, é uma reflexão, exigir, né, planilha, exigir lançamento contábil, é uma reflexão se nesses casos também no sistema público digital essas provas seriam condição para a gente não estar, ao menos, abrindo uma resolução para estar certificando, né, ou então motivando que a instância OCOR revesse, né, o seu próprio sistema, a informação que está literalmente com ela no sistema público digital. Eu estou fazendo essa autorreflexão também. Tá. Vamos lá, item 150, Finars de Apoio Marítimo Limitada, Leonardo Vinícius. O problema é o momento em que veio também essa retificação em recurso voluntário. Supressão de instância também, né, Márcio? Presidente. Sim. Os itens 150, 151, 152, 153 e 154 possuem o mesmo resultado. Todos os processos da Finarge. Peraí. Deixa eu ir lá buscar a Finarge. Deixa eu só anotar. Fala novamente. 150. 150, 151, 152... 153 e 154. Tá. Então, eu vou relatar o 150, o final 2012, 00. Ok. Posso iniciar, presidente? Pode.
Trato os autos de declaração de compensação, DECOMP, transmitido eletronicamente em 9 de setembro de 2009, com base em créditos relativos à contribuição para o PIS/PASEP. O contribuinte declarou no PERDECOMP a existência de crédito decorrente de pagamento indevido ou maior, cujo DARF representa as seguintes características. Transcrevo. A partir das características do DARF, foi identificado que o referido pagamento havia sido utilizado integralmente, de modo que não existia crédito disponível para efetuar a compensação solicitada. Foi emitido eletronicamente o despacho decisório, folha 7, cuja decisão não homologou a compensação dos débitos confessados por inexistência de crédito. Cientificado da decisão, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade, acrescida de documentação anexa. Na decisão recorrida, julgou pela improcedência da manifestação de inconformidade, não reconheceu o direito creditório e apresenta o seguinte emenda. Transcrevo. O recurso foi interposto de forma árdua e tempestiva, contendo em breve síntese que nulidade da decisão de primeira instância, pelo fato de não ter observado os princípios da verdade material, ampla defesa e contraditória. Os documentos juntados aos autos demonstram que se trata de hipótese de equívoco no preenchimento da DCTF e que simples diligência fiscal poderia ter esclarecido os fatos e eventualmente solicitado os outros documentos. A decisão recorrida, ao considerar que os documentos juntados não foram suficientes para averiguar a liquidez e certeza do pagamento maior, também não mencionou quais documentos teria de ter apresentado. Como demonstrado na manifestação de conformidade, efetuou o pagamento a título de PIS, no cumulativo no valor de R$ 58.987. A autoridade prolatora do despacho decisório, cuja reforma baseou-se apenas na DCTF original, desconsiderando que a NADACOM transmitida apresentou-se a correta base de cálculo e o valor que deveria ter sido recolhido sob a rubrica PIS no cumulativo. Dita informação foi corrigida pela DCTF retificadora apresentada. Na sua contabilidade, encontra-se fiel às alegações expostas, eis que consta do livro Razão o lançamento da conta Tributos a Recuperar, conta número tal, do montante da contribuição ao PIS não cumulativa recolhida maior, R$ 51.597. No balancete, o lançamento de valor devido para a contribuição ao PIS não cumulativa corresponde ao quanto declarado na DACOM original e DCTF retificadora, R$ 8.389,14. No livro Razão, conta número tal, foi lançado o valor a recolher de PIS, R$ 8.389, havendo a mesma anotação no livro diário. O balancete anexado demonstra a conta número tal, créditos no mês de julho de 2009 pelo sistema não cumulativo igual ao lançamento da DACOM, R$ 25.089. B. PIS devido no mês de junho de 2009 pelo sistema não cumulativo, igual ao lançado na DACOM, R$ 55.014. Livro diário e conta número tal no balancete. C. Valor retido a título de PIS, R$ 21.535, no livro diário e anexou o informe de rendimentos emitido pela tomadora do serviço. D. PIS a pagar, R$ 8.389 na conta número tal como no livro Razão. E E. Receitas no valor de R$ 3.345.685, conta número tal. Foi anexada com manifestação de conformidade o lançamento contábil correspondente ao pagamento indevido, sob conta número tal. E, com recurso anexo, a fim de reforçar o que já estava demonstrado, o Razão da conta, serviços marítimos e planilha comprovando os valores e balancete de maio de 2009, que demonstra que suas receitas somaram R$ 1.731.615, subconta 401, e que tal valor é superior àquela que consta no informe de rendimentos emitido pela Petrobras, pelo fato de uma nota fiscal que a tomadora dos serviços considerou em junho, foi lançada no valor de maio, que justifica a diferença entre informe e balancete, no mês de junho de 2009, no valor de R$ 43.825. É o relatório. Pode ir para o voto. Então, o despacho decisório foi emitido eletronicamente, 1º de março de 2012, e a ciência do contribuinte deu-se em 16 de março de 2012. Como visto, no caso de debate, tanto o despacho decisório quanto a decisão proferida em sede de manifestação de conformidade formam não estar comprovada a certeza de liquidez do direito creditório. Decisão recorrida foi no sentido de que não existe crédito apto a lastrear o pedido da recorrente, sob o fundamento de que a simples entrega de declaração retificadora, bem como cópias de livros contábeis, por si só não tem o condão de comprovar a existência de pagamento indevido a maior. No entanto, tendo como razoáveis as alegações produzidas pela recorrente, aliado aos documentos apresentados nos autos. Com manifestação de conformidade, a recorrente trouxe cópia dos seguintes documentos: despacho decisório, o PERDECOMP, a DACOM do mês de junho,
a DCTF retificadora transmitida em 30 de março de 2012, o razão analítico PISA recuperar, o balancete de verificação, o razão analítico PISA recolher e o livro diário. Juntamente com o recurso voluntário, a recorrente anexou a documentação adiante relacionada. Informe de rendimentos, no calendário 2009, planilha comparando valores e balancete de verificação. Aí eu faço menção ao 373 do CPC, aos artigos 16, parágrafo 4º e 6º e 29 do decreto 7235, falam da verdade material, aí a alegação nossa aqui de praxe em processos como presente, cito jurisprudência. Eu voto, então, no sentido, eu já adianto aqui, por exemplo, eu vou fazer uma correção em um parágrafo, que eu também falo da dúvida, conforme alertado pelo conselheiro Pedro, num processo relatado hoje pela manhã. E também haveria necessidade de correção do meu dispositivo, para constar. Então, eu votaria. Nesse sentido, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para que a unidade de origem promova a reanálise do mérito do direito creditório com a prolação de novo despacho decisório, para o qual deverá, se necessário for, solicitar outros elementos complementares aos que já se encontram acostados aos autos. É como eu voto, presidente. Ok. Então, haveria que acrescentar aqui, presidente, a sua sugestão de como foi feito no processo da manhã. Caso seja essa o resultado da turma, né? Sim. Uma dúvida. Essa documentação foi juntada na manifestação de inconformidade? Ou no recurso? Eu separei ali o que foi juntado na manifestação e o que foi juntado no recurso. A documentação contábil foi na manifestação, é isso? Na manifestação, o despacho, o PERDECOMP, a DACOM do mês de junho, a DCT... Não. Tudo bem, os livros contábeis, razão, diário... Sim, na manifestação. Foi analisado. Então, foi analisado. Com o recurso, ele junta o informe de rendimentos, a planilha de comparação de valores e o balancete de verificação. Tá. Além do mais, esse DACOM já refletia o valor que ele entende como correto. Exato, presidente. Certo. Eu entendo que teria elementos para baixar em diligência, né? Mas você está dando um provimento parcial por causa da supressão de instância, né? Exato. Porque já deveria ter sido analisado lá na DRJ. Na DRJ. Exatamente. Estou entendendo. Apesar que casos assim, a gente estava dando a diligência, né? O acórdão seria quando há, de certa forma, um vício no despacho decisório, não análise do DCTF retificador. Apesar que aqui também, de qualquer forma, já havia um DACOM nos sistemas da Receita. Isso. Elcio, quer falar? Eu também sempre defendi essa posição que o presidente acabou de dizer, né, sobre, nesses casos, a gente baixava em diligência, e realmente era. Mas eu fazia isso por causa que eu imaginava que o parecer 2 de 2016 da COSIT tinha vedado a reabertura do PAF após o retorno dos autos à repartição de origem. Mas ontem, ou foi anteontem, na discussão que nós tivemos aqui, eu reli o parecer da COSIT, havendo questão de mérito, ele retoma, né? Aí, nesse caso, é interessante mesmo respeitar o duplo grau de jurisdição e permitir que a primeira análise seja feita da DRJ. Mas, realmente, até então, nesses casos, eu votava pela diligência. Mas, diante desse novo contexto, eu vou acompanhar o voto do relator. Inclusive, a questão fática aqui é bem diversa, né, daqueles que nós já analisamos. Sim. Aqui tem um vasto material e que foi já apresentado na primeira instância. Eu até não entendi porque a DRJ foi tão enfática em dizer que não teve prova. Não entendi. Não. Agora, uma dúvida só aqui, porque aqui, então, vai anular o despacho decisório e vai ser proferido outro, né?
Aí, quando ele proferir esse novo despacho decisório, já não deu decadência, não? Não, Aí a gente não anula por isso, Mara. Se a gente anulasse, aí tinha que ver aquele prazo. Mas não é muito prático, não é isso? você está falando de homologação tácita, né? Ó, na verdade, olha o texto que fica, né? A reanálise do mérito do direito creditório. Mas não é homologação tácita, no caso, né? Porque já houve uma decisão anterior, né? Homologação é se não tivesse nenhuma decisão. Exato. De fato, sempre seria a situação em que a DRJ deveria enfrentar novamente o litígio. A gente não pode obrigar a DRJ a analisar a documentação, né? Se a fundamentação da DRJ fosse só, ele teria que retificar anteriormente ao despacho decisório. Se fosse só essa, a gente não poderia obrigar. Exato. Mas pela ementa, ela diz que não apresentou provas hábeis. Mas eu vi que apresentou muita prova ali, né? Que para mim eu acho que seria pelo menos um indício ali, né? A gente na minha turma lá. Não, eu acho que quanto ao indício de uma reanálise, perfeito. É o caso. Agora, acordo ou diligência. Essa aí é o que está. O que a gente fazia era justamente isso, ou fazer. Ultimamente, os meus votos têm sido de diligência. Ou então voltar para a DRJ, por causa disso que a gente falava assim, o problema de você voltar para a unidade de origem, e de repente pode ter um questionamento aí de decadência. Isso que Mara está falando é real mesmo, que apesar da gente não anular o despacho decisório, o que comprometeria a questão do prazo, né, para refazer o despacho, o contribuinte pode vir a alegar isso. Com certeza vai legal. Pois tem essa questão. Não, a gente não fez a primeira vez. Acho que não. Não. Eu acho que o mais tranquilo seria baixar em diligência. Eu tenho votado, os meus últimos votos têm isso. Eu só vou para acordo quando tem um vício no despacho decisório. Eu também, eu tenho visto aqui. Mas não deixou de analisar a DCTF retificadora? Não tinha. Ah, tá. Para ser analisado. Por isso que você falou que era parecido. Ele não tinha uma DCTF retificadora. Ele tinha, sim, um DACOM. O DACOM ele tinha. Mas o despacho é eletrônico. Então... Mas daí ele estaria correto na época, né? Não, o procedimento, o que seria o correto, no meu entendimento? A DRJ baixar em diligência. Com os elementos que tinha nos autos, era a DRJ. E, às vezes, abaixa. Às vezes, ela determina a diligência. Tá? Mas como ela não baixou, a gente faz o quê? Vamos diligência nós. Eu acho que o certo seria ou a gente faz a diligência, ou então anula a DRJ e anula a DRJ. Até a DRJ tem que fazer de novo. A DRJ não tem vício, não. Pois não tem motivação para o da DRJ. Então, o certo Leonardo, então, nos meus últimos votos foram resolução. Eu acredito que o seu também não. Num caso assim. Eu vejo aqui que vários aqui estão tendo esse procedimento. Eu tenho votado dessa forma, presidente. Eu já votei dessa forma, mas de um tempo para cá, eu não lembro quando, eu passei a fazer essa diferenciação. Há vício no despacho decisório? Sim, era acórdão. Não há vício no despacho decisório? Diligência. Eu adotei essa... Só como experiência na minha turma, quando é um erro de fato, uma coisa assim evidente, nós damos um provimento parcial, né, porque é só um batimento, né? Mas sim, nesse caso que é reapuração de base de cálculo, eu ficaria mais tranquilo com uma diligência. Eu também. Não, eu não me oponho a converter em diligência. Tá. Muito menos eu. Então tá. Então, convencido de diligência, então a proposta do Leonardo, diligência. Mas daí ficaria lá. Converter o seu julgamento do recurso em diligência
para que a unidade de origem promova a reanálise do mérito do direito creditório, para a qual deverá, se necessário for, solicitar outros elementos complementares aos que já se encontram apostados nos autos. Só acrescentar, emitir novo despacho decisório. E fazer o relatório circunstanciado. Ah, tá, o relatório. Não, aqui não, desculpa, aqui não é o caso de emissão de novo despacho, não. Não, relatório. Sim. Para a gente analisar em cima do relatório deles. De fato. E notificar o contribuinte para se manifestar do relatório. E aqui tem uma questão, né, que retificando o que eu tinha falado, sempre é bom a gente conversar, né, que vai esclarecendo as coisas. Aqui no caso, a gente não corre o risco de suprimir a instância, porque a fundamentação da DRJ foi outra, né? Ela não fundamentou nas provas, ela fundamentou que a retificação foi feita posteriormente. Então, assim, de qualquer forma, não haveria, ela já pôs o posicionamento dela, independentemente das provas, né? Que ela ignorou, né? Eu acho que não haverá supressão. Então não haverá supressão. Até por isso eu sempre ficaria mais confortável em seguir o voto do relator ao invés de resolução. Até por isso, por esses argumentos. Mas se ele vai converter em diligência, então... Esses processos, né? Pode ver, todo mês nós temos uma discussão se fazemos ou resolução, ou acordo, Eu prefiro até acordo, porque, como disse o conselheiro Elcio, eles podem continuar com o processo administrativo posteriormente e também não retorna, porque... O problema é que esse estudo é processo. Podemos fazer uma votação de preliminar, né? Então, isso é tudo crédito muito antigo. A gente já percebe que não existe uma certeza sobre a matéria. Sempre votei pela diligência. Esses casos aí, para mim, igual esse, é clássico de diligência. Nas TES, por exemplo, tem valores que são irrisórios, né? E você vai converter em diligência, a gente fica imaginando o cara da delegacia recebendo um processo desse. Mas não é o caso aqui. E até também não gera precedente, né, Marco? Isso seria, se for vencedor a resolução, seria converter o julgamento de diligência para a atividade preparadora, proceda como solicitado. Reanalisa o mérito do direito território, para o qual deverá ser, se necessário for, solicitar outros elementos complementares aos que já se encontram postados nos autos. Elabore relatório com demonstrativo e parecer conclusivo acerca dos créditos disponíveis e sua suficiência para concessão da... Acho que não precisa tanto assim. Elabore relatório conclusivo acerca do crédito pleiteado. O crédito pleiteado. E, por último, dê ciência ao contribuinte para a manifestação. Leonardo, concorda então com essa redação de resolução? Sem áudio, conselheiro. Não me oponho, presidente. Tá. Eu vou deixar aí no grupo. Bom, peraí, eu vou colocar primeiro aí. Ô Márcio, o SPED está substituindo alguns livros, né? Mas razão, diário não, né? Você na ECD, você tem toda a escrituração contábil. Leonardo, eu coloquei aí no... Tô abrindo, presidente. Tá. Na ECF, você importa
toda a tua ECD para dentro da SCF. Concordo, presidente. Tá ok. Então, O senhor está usando isso, Márcio? então o Leonardo acolhe e adota como voto a conversão do julgamento em diligência conforme esse texto. Elcio. Acompanha a diligência. Mara. Vou pela diligência. Acompanho. Laércio. Acompanho. Marcos. Acompanho. Márcio. Também estou acompanhando, presidente. Pedro. Acompanho o relator. Eu também. Então, conforme já foi lido, item 150 ao 154. Então, 150, 151, 152, 153 e 154, todos da Finarge. Finarge Apoio Marítimo Limitada, conversão do julgamento em diligência para apuração dos créditos conforme os documentos que já se encontravam desde a fase de manifestação de inconformidade nos autos. Ô Paulo, o meu travou aqui, eu perdi. Fale para quais itens da pauta? 150 a 154. Vamos ao 155, que é do Elcio. IKK do Brasil Limitada. 155. São diferentes. Vou começar com o primeiro aí da pauta. Ok. Então aqui é um despacho decisório que homologou apenas parcialmente a compensação de crédito IPI em razão de glosa de créditos considerados indevidos e da constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao valor pleiteado. Na manifestação de inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento da nulidade dos pais decisórios de processamento de direito de defesa em razão da falta de detalhamento do crédito e o reconhecimento integral do crédito, alegando que lançaram valores legítimos de escrita fiscal, ainda que extemporaneamente, conforme documentos fiscais então carreados aos autos. O acordo da RJ que se reconheceu parte do direito creditório restou emendado nos seguintes termos. Destacou o julgador de primeira instância que as glosas decorreram de créditos extemporâneos lançados no período, passíveis de aproveitamento apenas para bater débitos e não para ressarcimento, mas que em razão da constatação de erro de fato, reconheceu-se o direito creditório no montante de 373 mil. Certificado de decisão de primeira instância em 2 de 12 de 2016, contribuinte interpôs recurso voluntário em 3 de 1 de 2017 e requereu a reforma parcial do acordo de primeira instância de modo a sanar o erro material, erro de cálculo, incorrido no quadro colacionado às folhas 521 e 522, com o consequente reconhecimento do direito creditório da recorrente até o patamar de 461.786,14. Em 12 de 7 de 2017, o recorrente peticionou junto à repartição de origem, solicitando a juntada do anexo DARF no valor de R$ 179.285,74, referente ao pagamento parcial do débito controlado no processo administrativo final 31, na proporção não expressamente impugnada no recurso voluntário interposto e pendente de julgamento. É o relatório. Seguimos? O voto. Conforme acima relatado, traça despacho decisório que homologou apenas parcialmente a compensação de crédito IPI em razão da glosa de créditos considerados indevidos e da constatação de que o saldo credor passivo de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado. Tendo a DRJ constatado a ocorrência de erro na apuração dos créditos acumulados,
excluiu-se do total o valor de R$ 270.038,98, que foram utilizados na compensação do trimestre anterior, vindo a ser reconhecido o direito a ressarcimento no montante de R$ 373.210,60. O recorrente, por seu turno, restringe sua contrariedade em sede de recurso voluntário ao alegado erro de cálculo cometido pela DRJ, nos seguintes termos. Aí eu transcrevo aqui a parte do recurso voluntário dele, que ele restringe ele aponta que a DRJ cometeu um erro no cálculo que ela fez. Vou ler aqui o que está em negrito. A autoridade julgadora somou esses valores aos créditos extemporâneos acumulados. Aí, essa é a alegação dele. Considerando a explanação supra, se houver necessidade, eu leio essa argumentação dele do recurso voluntário, se remanecer dúvida, mas eu acho que não vai, não. Considerando a explanação supra e contrapondo-se ao teor do voto condutor do acordo recorrido, constata-se que assiste razão recorrente, pois considerando a planilha da DRJ de folhas 521 a 522, verifica-se que, somando o saldo acumulado de créditos não passíveis de ressarcimento da primeira quinzena de setembro de 2004, no valor de R$ 258.482,12, com o saldo da mesma natureza apurada na segunda quinzena do mesmo mês, R$ 303,95, obtém-se o total de R$ 258.786,07, sendo que, excluindo-se os débitos da segunda quinzena, de R$ 44.287,77, chega ao valor de R$ 214.498,30, e não R$ 303,73,84, que constou da planilha da DRJ. Dessa forma, deduzindo-se o total não passivo de ressarcimento de R$ 214.498 do saldo credor acumulado na segunda quinzena de setembro de R$ 676.284,44, obtém-se o saldo credor de R$ 461.786,14 e não R$ 373.210,60, conforme constou do acordo recorrido. Destaque-se que, conforme consta do relatório supra, em 12 de setembro de 2017, o recorrente peticionou junto à repartição de origem solicitando a juntada de um DAF, um pagamento que ele fez. O processo 31 versa sobre a parcela do débito não extinta pela compensação destes autos, em relação ao qual o recorrente não recorreu, o que confirma que a defesa dele em segunda instância é só esse erro de cálculo da DRJ. Portanto, tendo o recorrente se insurgido em segunda instância, somente em relação ao erro assim computado, e uma vez comprovada sua ocorrência, volta-se para dar provimento ao recurso voluntário. Ok. Ele só pediu a correção, né? Só. Tá. Leonardo? Acompanho. Mara? Acompanho. Laércio? Marcos? Acompanho. Márcio? Com o relator. Pedro? Com o relator. Eu também com o relator, então, por unanimidade de votos, deu-se provimento ao recurso voluntário. Item 155, final do processo 2009-25 da IKK do Brasil. O próximo da IKK Brasil, 156. Item 156. Final do processo 2009-71. Elcio, o microfone. Mania de desligar o microfone, automático, você vai acabar de falar, pá, desliga. Então aqui trata-se de recurso voluntário interposto em contraposição à decisão da DRJ que julgou procedente, aí eu pus um SIC aí, é procedente mesmo assim não teve recurso voluntário. A manifestação de conformidade apresentada pelo contribuinte é cima identificado em face do despacho decisório que homologar apenas parcialmente a compensação de crédito PI em razão da glosa de créditos considerados indevidos e da constatação de que o saldo credor passivo de ressarcimento era inferior ao valor pleiteado. Na manifestação de conformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento da nulidade do despacho decisório, o cesseamento do direito de defesa, em razão da falta de detalhamento do crédito, e o reconhecimento integral do crédito, alegando a ocorrência de erro no preenchimento do PERDECOMP inicial, pois o valor de 200 mil havia sido registrado no campo estorno de créditos, quando o correto era no campo ressarcimento de créditos, compensação realizada no mês de março de 2005, com créditos apurados e originados do quarto trimestre de 2004, sendo solicitada a retificação de ofício
do Perdecomp. Alegou ainda que não se considerara o saldo credor do período anterior, no valor de 283.033,67, valor esse que também justificava a compensação de 200 mil, ressarcimento de crédito. Por fim, aduziu que as glosas de crédito PI, cujos valores se encontravam destacados em notas fiscais, não correspondiam à realidade, conforme demonstrado em planilha reproduzida às folhas tais. O acordo da DRJ que se reconheceu o direito creditório restou emendado nos seguintes termos. A manifestação de conformidade procedente, direito creditório reconhecido. Consta do voto condutor do acordo de primeira instância as seguintes constatações. Inexistência de nulidade dos partes decisório, pois que é proferido por pessoa competente e observância ao direito à ampla defesa. As glosas de crédito relativas à nota fiscal emitida pela empresa Hot Pint Indústria e Comércio Limitada se justificavam por se referir à empresa optante pelo Simples, no período de apuração deste processo. Existência de duplicidade de estorno no valor de R$200. A conclusão do voto assim dispõe. Conclusão. Pelo exposto, aceita a preliminar de duplicidade de estorno de ressarcimento de períodos anteriores e, no mérito, reconheça a procedência da manifestação de conformidade, reconhecendo o direito creditório no valor de R$200 mil. Em resumo, voto considerar procedente a manifestação de conformidade. Quer dizer, a conclusão do voto está em desacordo com o seu teor. Cientificada a decisão de primeira instância, em 9/12/2016, o contribuinte interpôs recurso em 10/1/2017 e requereu a reforma parcial do acordo de primeira instância para sanar o erro material constante da parte dispositiva do voto condutor, corrigindo-se o valor do crédito reconhecido para o montante de R$ 239.144,95, valor esse que já se considerava o impacto da duplicidade do estorno de R$ 200 mil, bem como o reconhecimento do crédito PI relativos às notas fiscais de aquisição de mercadorias com equívoco de CEFOP, no montante de R$ 18.227,53, conforme documentos comprobatórios carregados aos autos. Em 11/7/2017, o contribuinte peticionou junto à repartição de origem solicitando a juntada de um DARF no valor de R$ 2.326, referente ao pagamento parcial do débito controlado no processo, na proporção não expressamente impugnada no recurso voluntário interposto pendente de julgamento. É o relatório. Voto. Então, aqui, na primeira instância, o ora recorrente havia controvertido sobre as seguintes matérias. Primeira, nulidade do despacho decisório. Segundo, reconhecimento integral do crédito. Terceiro, erro no preenchimento do Perdecomp inicial, valor de 200 mil. Quarto, retificação de ofício do Perdecomp. Quinto, retificação do saldo credor do período anterior. E glosas indevidas de crédito PI, cujos valores se encontravam destacados em notas fiscais, no montante de R$ 18.227,53. Merece registro que do valor do crédito originalmente pleiteado pelo recorrente, no montante de R$ 240.119,04, a autoridade administrativa de origem reconhecera somente R$ 20.917,42, tendo o recorrente recolhido como principal R$ 974,09, restando controvertido, portanto, destes autos, o saldo de R$ 227,53. Constou da conclusão do voto condutor do acordo recorrido que o julgador reconhecera o total do crédito pleiteado, tendo sido dado provimento integral à manifestação de conformidade. Contudo, esse dispositivo não condiz com a realidade fática dos autos e nem com o teor do voto em que inserido. A uma, por ter considerado como provimento integral um valor inferior ao pleiteado pelo contribuinte, 200 mil ao invés de 218 mil. A duas, porque, mesmo tendo sido reconhecido no voto o acerto da glosa de créditos decorrentes de aquisições junto à empresa optante pelo Simples, tal decisão não foi observada na conclusão do acordo. E a três, porque outras matérias aduzidas na manifestação de conformidade não foram objeto de análise pela DRJ, a saber, reconhecimento integral do crédito, retificação de ofício do Perdecomp, retificação do saldo credor do período anterior e glosas indevidas de crédito PI, cujos valores se encontravam destacados em notas fiscais apresentadas, no total de R$ 18.227,53. Nota-se que o valor do último item supra, 18.227,53, é justamente a diferença entre o valor do crédito reconhecido pela DRJ, de 200 mil, e o valor integral do pleito do recorrente. Está aí. Tendo o julgador restringido sua análise ao segundo valor, o que evidencia muito bem o equívoco cometido no acordo recorrido. Constata-se, portanto, que o acordo recorrido contém incongruências, não podendo subsistir um bojo desse processo administrativo, por ter sido prolatado em desconformidade, ainda que parcial, com a efetiva controvérsia presente nos autos, contrariando o disposto no artigo 31 do PAF, verbs. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais, conclusão e ordem de estimação, devendo referir-se expressamente
a todos os autos de infração e notificações de lançamento objeto de processo, bem como as razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário no sentido de anular o acordo recorrido para que outro seja proferido, abarcando toda a lide formada com a apresentação da manifestação de conformidade e observando todos os valores que se encontram controvertidos nos autos, e não apenas o estouro de 200 mil, atentando-se ainda para a abrangência de eventual provimento, se total ou parcial. É o voto. É um embargo disfarçado de voto. Pois é, não existe embargo, né, na primeira instância. Tá certo. Leonardo? Acompanho. Mara? Acompanho. Laércio? Acompanho. Marcos? Acompanho. Márcio? Com o relator. Pedro? Acompanho. Eu também acompanho. Então, o item 155, final 2009-71 e KK do Brasil, decisão unânime em dar provimento parcial ao recurso para anular o acordo recorrido, conforme lido pelo relator Elcio. 156. Esse daí não era o 156? Sim. É que o senhor anunciou o 155. Não, esse foi como tendo o resultado do 155. Então, retificando, o item 156, cujo processo final 2009-71, da IKK do Brasil, é um acórdão por unanimidade de votos para dar provimento parcial ao recurso no sentido de anular o acordo recorrido. Por favor, Marco, vamos interromper e fazer um intervalo